Bom dia, graça e paz. Bom é estar na presença do Senhor, amém? Qual para você é o significado da Páscoa em relação à sua vida? Nós estamos na semana no qual nós celebramos a Páscoa cristã, e onde nós temos a oportunidade de relembrar a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Fico aqui pensando com meus botões. Deixa eu ver se eu tenho botão aqui na minha camisa. Tenho. Então, eu fico aqui pensando, para nós, cristão, qual é assim, o relacionamento que nós fazemos da Páscoa com relação àquilo que foi a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus aconteceu no terceiro dia, contando assim da sua morte. A Páscoa é uma das datas mais importantes na vida cristã. Eu particularmente, coloco a Páscoa como a data mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para nós cristãos. Hoje é domingo de Ramos, né? Então, pouco se fala, né? Pouco se comenta com relação a essa data, quando nós cantamos, né, Hosana, né, vem Jesus. Naquela época, o povo saudava a Jesus, e nós como igreja, como nós temos essa expectativa da chegada assim de Jesus por tudo aquilo que ele ia passar. Se nós olharmos assim na palavra em 1 Coríntios 15, 14, podemos ver aqui que Paulo faz uma afirmação em sua carta. 1 Coríntios 15, 14. Diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé, a vossa fé. Nós podemos ver aqui nesse pedacinho, né, assim, desse trecho da Bíblia, aonde vimos assim o grau da dimensão qual é dada assim como importância à ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós declaramos isso na nossa fé cristã, nós vemos que esse destaque é enfatizado por Paulo, de uma forma aonde que nós podemos entender assim, né, que sem a Páscoa não existiria a nossa vida cristã. Então, se nós pensarmos que a ressurreição de Jesus vai acontecer daqui a 7 dias, nós podemos declarar de uma forma mais prática aquilo que representa na nossa caminhada, na nossa fé, a ressurreição de Cristo. Para nós cristãos, a morte de Cristo foi o que? Um sacrifício voluntário de Deus, né? Era o propósito de Deus para que Ele pudesse assim salvar a humanidade.
Essa humanidade que hoje vive ainda nos seus pecados. Mais ainda, por meio desse sacrifício, nós vemos a humanidade ganhar a oportunidade, assim, para a salvação. É uma nova chance, né, que desde a criação Deus dá para que a gente possa, assim, ser reconciliado, como nós cantamos aqui, com Deus. Quero dizer que na ressurreição, nós celebramos o sacrifício de Jesus. Isso ocorre no domingo de Páscoa, quando Jesus, ele ressurreto, ele traz para nós, traz hoje a oportunidade de nós relembrarmos tudo aquilo que ele passou na sua crucificação. É um tempo de a gente parar. Essa semana é uma semana que nós devemos cultuar, um tempo de meditar, refletir. Qual tamanho foi esse ato, né, de entrega de Jesus por cada um de nós? A sua morte, ela ocorreu de uma forma que ela nos trouxe o quê? Um favor para nós em relação ao pecado da humanidade. Nós passamos por tempos onde que a Páscoa é não valorizado pelos cristãos. Imagina aqueles que não são cristãos. É tempo de igreja cheia, de igreja celebrar, de igreja se reunir. Mas o que se percebe é uma igreja esvaziada. Andando pelos locais, a gente vê como realmente as coisas caminham conforme a Bíblia para os fins dos tempos, a chegada de Jesus, a sua vinda, que ele vai estar pela segunda vez nos visitando. E ele vai ter uma surpresa. Gostaria que fosse uma surpresa agradável, mas uma surpresa desagradável. Porque diz a palavra que o amor de muitos, devido às dificuldades, às circunstâncias, às tribulações, o amor de muitos se esfriarão. E não é fácil. Assim, a gente ganhar a salvação é aquela coisa que se torna bênção na nossa vida. Mas a partir do momento que ela se torna bênção, nós acostumamos uma vida de ser abençoado. Sendo que essa bênção que nós recebemos é para que a gente possa estar abençoando outras pessoas. Para que a gente possa demonstrar tudo aquilo que ocorreu com Jesus na sua vinda aqui. Gostaria de, com a igreja, gostaria de relembrar alguns eventos aqui, para que a gente pudesse ver, né, o que antecedeu, assim, na crucificação de Jesus, o que aconteceu, né, o que, com relação, assim, os propósitos que Deus tinha para com a sua igreja. E uma das coisas que eu quero colocar aqui é, abre sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo, a partir do 26. 26, rimou. Nós temos aqui, olha só que alegria, a última ceia de Jesus. Diz assim, a partir do 26,
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai-o, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei de todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Podemos ver que Jesus aqui, ele se reuniu com seus discípulos pela última vez, e ele celebrou com eles essa aliança que estava por ser instituída por Deus com relação à humanidade. Esse jantar, ele ocorreu na quinta-feira, que a gente possa, assim, nos memorizar, para que na quinta-feira agora, que antecede a crucificação de Jesus, a gente possa nos colocar. Quão importante é nós, assim, a cada mês, sentarmos com os irmãos e podermos, em memória de Jesus, daquilo que Ele fez por cada um de nós, a gente possa comer e beber. Do corpo e do sangue de Jesus, que nos traz a redenção do pecado na nossa vida. Quero dizer para você que, quando hoje nós temos essa oportunidade de podermos estar reunidos, às vezes são poucos, mas não tem problema. Jesus diz que aonde tiver 2 ou 3 ou mais pessoas, Ele está presente. Muitos celebram comunhão de igreja, cada um na sua casa, ainda fazendo a ceia do Senhor. Você pode estar brindando através de um canal, mas o verdadeiro significado da ceia do Senhor é que, como igreja, nós estejamos juntos, reunidos, nos relacionando, podendo compartilhar da graça, dessa aliança que é instituída por nós. Que Deus possa ter misericórdia de nós como igreja, para que nós possamos continuar firme até a vinda de Jesus. Sei que as circunstâncias, as dificuldades são muitas, os problemas, a felicidade no qual nós buscamos, elas são passageiras, mas através da aliança nós temos a garantia da alegria, que seja a alegria da eternidade, a alegria de podermos estar a cada mês, a cada primeiro domingo, estamos celebrando a ceia do Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que nesse jantar, Jesus ali, ele narrou assim aos seus discípulos tudo o que aconteceria praticamente com ele. E uma das coisas que nós temos aí marcante foi o que? A traição de Jesus, que está aí em Mateus 26, no versículo 20. A partir do 20 diz: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo
quem dentre vós me trairá? E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Nós olhamos sempre como Judas, o traidor. Mas vejo que traição maior ainda é daqueles que têm Jesus ainda e guarda somente para Ele. Somente invoca seu nome para o seu próprio benefício. Deus nos chamou, Jesus nos deu a condição de que nós não fôssemos aquele que guardasse aquele que é o seu mandamento. Ele disse para que nós, ide, vão e façam discípulos, para que eles possam participar dessa aliança. Judas, ele escolheu o seu sentido que foi com relação à coisa material. E isso trouxe para ele o privilégio de ser lembrado por ser o traidor de Jesus. Aquele que andava com Jesus, aquele que caminhava com Jesus, aquele que comia da mesma comida. E nós somos chamados hoje para que a gente possa continuar comendo, nos alimentando desse alimento que é Jesus na nossa vida, especialmente na Páscoa, que nós não sejamos aquele que vai realmente negar a Cristo. Aonde que nós estivermos, nós possamos assim assumir essa condição de que nós somos assim um discípulo de Jesus, que nós glorificamos a Deus através da nossa vida, da nossa palavra, da nossa ação, que isso possa ser verdadeiro na nossa vida. A terceira coisa aqui que eu quero colocar está em Mateus 26, 31. É a negação de Cristo. A palavra vem confirmar o quanto é aquele chamado inicial que Deus trouxe em relação aos seus discípulos e da mesma forma se sucede no dia de hoje. Como que foi, essa condição? Aqui nós podemos destacar que seja a pessoa de Pedro. Pedro aqui, ele é avisado por Jesus. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus chamou cada um de nós e disse: Pedro, você me ama? Nós hoje, todo mundo somos Pedro. Jesus diz para nós: Pedro, você me ama? Sim, 3 vezes. E ele diz: apacentas as minhas ovelhas. Quantas ovelhas perdidas, quantas pessoas que um dia conheceram a graça e o amor de Jesus, e nessa semana, especialmente agora, não vai estar celebrando a Páscoa, não vai estar celebrando a ressurreição. Infelizmente, da mesma forma, nós negamos
como Pedro, mas Pedro, ele se refez com relação àquele propósito inicial de que realmente ele queria ir pescar, mas não homem, mas queria pescar peixes naturais. E quando na verdade Jesus aparece pela segunda vez para ele, então a partir daquele momento Pedro é questionado na condição de que amasse a Jesus. E ele diz que sim. E ele mesmo sendo tão impetuoso, Pedro realmente era aquele camarada meio brusco, aquele camarada meio bruto, não é? E Pedro é assim, a mensagem, uma das mensagens melhores que nos traz na palavra de Deus, que está nas cartas de Pedro, que nos ensina a ter uma vida, a passar assim como cristão. E lá no final, quando Pedro fala conosco, é que nós devemos buscar a santidade. Santidade é crer, né, que Jesus é um marco maior, assim enviado por Deus, para que a gente pudesse celebrar a Páscoa de cada um de nós. Pedro é parecido comigo, é parecido com você, ou nós somos parecidos com Pedro? Nós podemos aprender muito. Muitas vezes somos chamados e negamos, mas que sejamos o Pedro renovado, o Pedro que nos traz vida, aquele que foi assim declarado como a declaração que ele fez, afirma que Cristo é o quê? O Filho de Deus, o Messias. E sobre essa afirmação, Jesus, ele ergueu sobre essa pedra angular, né, a sua igreja. Que nós possamos ser essa igreja que não negue, mas que proclame e apacenta e cuida das ovelhas, especialmente aquelas que estão desgarradas e aquelas maiores ainda, aquelas que não conhecem o amor de Jesus. Na noite de quinta-feira, Jesus foi preso. Ele foi, assim, de uma forma, ele foi condenado. E ele foi açoitado. Que nós possamos nos colocarmos. O quanto ele sofreu, quanto que nós deveríamos estar ali sendo açoitado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E ele passou por isso. E na sexta-feira, Jesus ele foi crucificado. E aconteceu a sua morte. Nós choramos, nós entristecemos pela dor que ele passou, por tudo aquilo que ele passou ali na crucificação. Mas eu creio porque o sábado veio para ser um sábado para que a gente possa meditar, para que a gente possa olhar o quanto Jesus fez por nós. Ele é ontem, o que é hoje e para nós amanhã. Quanto é que nós devemos assim ver que no domingo, que é o domingo de Páscoa, aonde a gente possa, de uma forma assim, celebrar essa tão esperada Páscoa, todo ano que nós temos, que a gente possa ter, nesse domingo, a alegria de junto com Ele, nós sermos assim, ser restaurado, que a gente possa ser assim, viver a morte de Jesus na cruz, que a gente possa ver que todo aquele sacrifício veio para nos trazer uma vida nova. Nós estamos num tempo novo, que é muito complicado, né? Nós temos aí, fizemos aí o Concílio Geral do Brasil, onde houve a unificação do Concílio Brasileiro e do Concílio Niquei.
uma só igreja, uma só unidade. Com Cristo só existe divisão sadia quando é multiplicadora. E eu creio que essa divisão que aconteceu lá no começo não deveria ter acontecido. E aquilo que é de Deus, aquilo que é o propósito que Jesus trouxe para a sua igreja é a unidade. Não é fácil de você se adaptar com certas coisas, há muitas coisas ainda que precisa passar assim por um momento de reflexão, de entendimento, mas que a gente possa entender que Deus nos chama para caminhar junto, independente de cor, raça, de rico, pobre, Ele chama nós, através dessa Páscoa, que ela possa ser um recomeço na nossa denominação. Com o decorrer do tempo, nós vamos poder compartilhar algumas coisas, né, esse propósito de qual realmente está sendo. Vocês que já assistiram, viram lá tudo, mas como nós tivemos uma reunião que foi assim, no propósito de ser uma coisa que era para ser conversada em meia hora, demorou 2h30, 2 horas assim. E o pessoal jejuou até do almoço, porque não houve tempo, né, de se comer, para ver como foi fácil a gente fazer essa, né, essa votação no sentido de aprovar, né, essa unidade. Eu creio que Deus é maior e que a Páscoa é para toda a humanidade e que dentro da nossa igreja a gente possa celebrar no próximo domingo a marca que é dada em relação à Páscoa para nós cristãos. A sua, a minha, a ressurreição de Cristo para todo aquele que declara pela fé que Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Salvador e aquele que deve ser honrado e glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar nos levantando? Oramos. Senhor Deus, o Senhor é um Deus maior, um Deus melhor, um Deus que criou todas as coisas e nos amou, mesmo sendo pecador. Tu, Senhor, tinha tudo já preparado, o seu filho que seria entregue, seria crucificado, e seria passado por sofrimento pelos nossos pecados. O Senhor nos amou, Deus. Por isso, Senhor, hoje nós nos alegramos e falamos: vem, Jesus, venha. Que nós possamos, Deus, nessa semana, estarmos meditando tudo aquilo que o Senhor nos concedeu através de Jesus. Que possamos ser corpo de Cristo reunido para cearmos junto, em unidade, em espírito. Que nós possamos, Deus, Senhor, ser a pessoa que vai, Senhor, honrar e glorificar Jesus Cristo. Deus, que o nosso coração seja um coração de entrega, de poder, Deus, compartilhar daquilo que nós somos chamados, Deus, que é, Deus, compartilhar do Teu Evangelho, das boas novas, Deus. Deus, nós queremos, Senhor, nós queremos ser usados, Senhor. Sei que nós temos dificuldade com relação aos tempos, mas o tempo é do Senhor. Que possamos, Senhor, administrar naquilo qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Usa, Senhor, para que nessa semana especialmente, Deus, possamos convidar as pessoas, possamos participar, Deus, do trabalho de poder evangelizar, de poder, Senhor, compartilhar
da alegria da salvação, Senhor. Oh Deus, pedimos em nome de Jesus, Senhor. Venha estar sobre a nossa igreja, trazendo uma restauração, um renovo, trazendo, Senhor, Pai, aquele que está afastado, aquele que está longe, Senhor, da Tua palavra. Oramos, Pai, em favor dessas pessoas, para que elas possam estar chegando e possam estar celebrando a Páscoa, Pai. Que seja a Páscoa da restauração, Senhor, Pai, na vida dessas pessoas. Oramos, Pai, para que o Senhor realmente venha abençoar cada um aqui representado, aqueles que não ouvem, Senhor. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada casa, trazendo fortalecimento espiritual, trazendo salvação, trazendo, Senhor, cura aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, Senhor. Oh, Deus, derrama, Senhor. Derrama do Teu poder, cura, Deus, aqueles que estão enfermos, Deus, aqueles que estão precisando de saúde, Pai. Você esteja dando um revigoramento no físico, curando, sarando as feridas, Pai, pois Jesus já carregou consigo, Senhor, no madeiro, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, Deus, nós somos sarados, nós somos curados, Deus. Senhor, venha abençoar cada um nas suas necessidades, Deus. Oramos, Pai, por uma igreja, Senhor, Pai, avivada, uma igreja, Deus, caminhando com o Senhor. Nós queremos, Pai, estar firme com o propósito de, até a vinda de Jesus, Pai, nós queremos continuar, Senhor, Pai, em frente aquilo que seja, combater com um bom combate, aquilo com o qual foi proposto a cada um de nós, Pai. Pedimos, Senhor, para um domingo aí na Tua presença, pedimos uma semana abençoada, Senhor, em tudo, Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, por toda a nossa semana, por toda a nossa programação, por todas as atividades, que o Senhor esteja presente em tudo, que o Espírito Santo nos conduza, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que possamos, Senhor, sempre, Deus, queremos estarmos glorificando o Teu santo e poderoso nome. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.